Talvez vocês não se lembrem, porque tem um bom tempo que eu não posto vídeo aqui, mas eu estou participando do projeto Revisitando Hogwarts, que foi criado pela Nathalie, do canal Fanatic, que juntou várias mulheres para ler ou reler Harry Potter juntas e de uma forma coordenada, que a gente pudesse produzir conteúdo sobre o tema. A nossa primeira leitura foi, claro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. A gente fez depois uma live que rolou, não lembro exatamente o dia, mas foi início de setembro. Nessa discussão que a gente teve na live surgiram vários temas, e um que me interessou particularmente, justamente porque ele tinha saltado aos meus olhos quando eu estava lendo, foi a questão dos Dursley. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre eles hoje. Yes! All witches! Então os Dursley, eles são a primeira figura de vilões a que a gente é apresentado na saga, né? Eles são os tios que tratam o Harry mal, que são responsáveis pela infância bem abusiva que ele passa. São também responsáveis pela criação do Duda, que é um menino extremamente mimado e que também é super violento com o Harry. E eles parecem, os três, eles parecem realmente odiar o Harry de alguma forma, por algum motivo. Então eu queria entender hoje, tentar entender um pouco sobre por que eles odeiam o Harry e se eles de fato odeiam o Harry. A Petunia Dursley, como vocês sabem, na verdade o nome dela é Petunia Evans, e ela é irmã da Lily Evans, que é a mãe do Harry. E aparentemente, pelas pistas que a gente tem, assim, elas cresceram como duas irmãs normais, com brigas, rivalidades, uma invejinha aqui, outra ali. Isso é normal, quem tem irmão sabe, já que são duas crianças disputando pela atenção de adultos, né? Mas aí o que rola? A Lily, que ela já é vista pela Petunia como sendo a filha preferida, a filha especial, a filha maravilhosa, etc. Já tem um ciúme ali. A Lily, pra completar tudo, a menina é bruxa. Porra! Eu já fiquei puta com meu irmão, porque ele roubou o gene de olho verde da minha família. Imagina se meu irmão é bruxo e eu não sou. Então isso gera um aumento, né, desse ciúme que ela já tinha, e isso vai se tornar uma inveja muito grande, e à medida que isso não vai se resolvendo, porque, bom, a Petunia continua não sendo bruxa e a Lily continua sendo bruxa, isso se transforma num rancor. Bom, e aí a Petunia, procurando uma vida normal, que ela não teve depois que a Lily nasceu, né, basicamente, ela vai pra Londres, morar longe dos pais dela, longe da família dela, e tentar buscar uma vida normal. E aí ela conhece o Vernon, ou Walter, e ele aparece pra ela como uma possibilidade da maior normalidade possível, assim, porque ele é extremamente normal, ele vive uma vida extremamente normal, ele não tem nenhuma perspectiva futura de ser uma coisa extraordinária, ele só quer ser uma pessoa normal, com um emprego normal, um carro normal, e viver a vida dele normalmente. E isso aparece pra Petunia como um sonho, né? Como uma coisa maravilhosa. É isso que eu quero normalidade, eu quero aquela coisa ali, ó. E aí então ela fica noiva do Vernon, e aí ela um dia conta pra ele sobre a Lily. E aí em determinado momento, quando a Lily já tá namorando o James, eles marcam um encontro, tipo um double date, assim, vamos sair em dois casais. E aí é lógico que nada dá muito certo, porque, bom, a gente sabe como que o James é, como que ele era na escola, e no Pottermore é descrito como se ele estivesse se divertindo às custas do Vernon. Eu imagino que deve ser divertido mesmo você ser bruxo e conversar com o Vernon tirando onda na cara dele. Mas o Vernon não gostou, lógico. Eles brigaram e a Petunia saiu dali, jurando que nunca mais ia olhar na cara deles. Enfim, o que rolou foi que no casamento da Petunia, a Lily não foi dama, e no casamento da Lily, a Petunia e o Vernon nem foram. A Petunia vai morar lá na Rua dos Alfeneiros, que é também a casa dos sonhos dela, porque ela é uma casa normal, com uma vizinhança normal, pessoas normais morando ali. Não tem nada de extraordinário acontecendo, é exatamente isso que ela quer. Então a Rua dos Alfeneiros, ela se mostra, na verdade, como um refúgio. Essa vida que a Petunia escolhe, de normalidade, de casar com um cara que é super normal, super quadradão, e morar num lugar que é super normal também, isso é como se fosse um refúgio dessa experiência que ela teve a vida toda de ser cercada por uma magia que ela não tinha acesso. Então a irmã dela era bruxa e, como a gente sabe pelo canon, pelo que é descrito, a Lily era muito poderosa. Então a gente pode imaginar o que ela fazia antes de saber que era bruxa, né? Sem muita consciência, ela devia fazer coisas bem bizarras. Então era uma magia que ela cercava a Petunia o tempo inteiro, porque ela estava sempre com a irmã dela, mas ela não tinha acesso. E isso foi uma coisa que pesou muito nela, né, na vida dela.
Porque deve ser, obviamente, muitíssimo frustrante. Todo mundo meio que tem isso, já teve em algum momento, de querer ser especial por algum motivo, de querer se destacar. E aí você não é só que você não é especial, é que você tá do lado o tempo inteiro de uma pessoa que é especial pra caramba. Ela não é só uma menina muito inteligente, ela é bruxa. É muito frustrante. Mas o que acontece é que, aparentemente, a Petúnia, ela tinha guardado no fundo dela. Ela sempre gostou da Lily, apesar de tudo. E ela sempre soube que a Lily gostava muito dela. Então ela meio que se sentia um pouco mal de ter cortado as ligações com a Lily. E aí o que rola é que um dia ela acorda e tem uma criança na porta dela, né? E aí, algo que me chamou a atenção nessa leitura foi que, primeiro, o Vernon, ele não tem nenhuma obrigação de aceitar o Harry na casa deles. E nem a Petúnia, na verdade, né? Talvez um pouco de obrigação moral, mas obrigação não. E o que a gente percebe é que a Petúnia e o Vernon, eles têm uma visão da magia de como se fosse uma coisa perigosa. E eles tentam manter o Harry afastado disso. Então eles tentam, de certa forma, de uma forma bem torta, inclusive, proteger ele disso. Porque o que me chamou a atenção foi o fato de que quando o Hagrid aparece e fala que o Harry é bruxo, que ele vai pra Hogwarts, se eu fosse o Vernon e eu estivesse na situação dele, o que eu faria? Leva e não devolve. Simples assim. Ele não é um estorvo na minha vida? Eu não odeio ele? Então leva e nunca mais quero ver. Mas ele não, ele toma uma postura de não, você não vai levar. Claro que passa também pela ideia de autopreservação. Mas ao mesmo tempo eles também estão tentando proteger o Harry desse perigo da magia que vai atingir também ele, né, se ele for pra Hogwarts. E a gente vai ver que eles só consideram expulsar ele de casa, e isso tá mais pra frente, né, quando rola um incidente muito pesado, que é a parada do Dementador, né? Antes disso, porra, um monte de coisa que acontece com o Duda, sabe? Com eles. Explodem a casa deles, eles têm que fugir. Um monte de coruja atrás deles, a língua do Duda. Porra, a irmã do Walter vira um balão. E ainda assim eles não expulsam ele de casa. Lá no quinto livro, quando rola o negócio do Dementador, a Petúnia fala, você vai embora. E aí o Dumbledore manda um berrador, lembrando ela da carta que ele mandou pra ela, falando que aquela casa era a única proteção do Harry. E ela poderia, pensando como uma mãe que acabou de ver o filho ficar daquele jeito, e depois de tudo que o filho passou, ela poderia muito bem falar assim, não me importo, perde a proteção dele, mas ele é uma ameaça pra minha família e ele vai embora. Mas não é isso que ela faz. Assim que ela se lembra que aquela é a última proteção do Harry, ela abre mão da segurança que ela preza tanto, da normalidade, e aceita que ele continue ali. Em última instância, ela de fato se preocupa em proteger ele. É lógico que eles têm uma visão muito esquisita e muito distorcida do que é se importar com alguém, se preocupar com alguém, cuidar de alguém. Porque eles fazem os dois extremos. Ou o Harry é completamente negligenciado, ou o Duda é extremamente mimado e acaba estragado por causa disso. Mas assim, eu não quero que os Dursley sejam vistos como pessoas boas, como pessoas maravilhosas e que prezaram pelo Harry acima de tudo, porque é óbvio que não é isso que acontece. Mas essa releitura me fez realmente repensar o lugar deles e repensar o papel que eles tiveram em proteger o Harry, apesar de tudo, proteger ele de ameaças externas. Eu acho muito complicada essa ideia que a gente tem de identificar e nomear pessoas como vilões ao longo de Harry Potter, porque na minha visão isso é exatamente o que o livro tenta mostrar que não existe. Porque até o Voldemort ganha uma história, uma origem, e a gente entende por que ele é quem ele é. E eu acho que às vezes falta olhar um pouco isso pros Dursley, que são pessoas mais normais ainda do que o Voldemort, porque eles são pessoas como a gente, e eles estão mais do que suscetíveis a errar, a tomar decisões erradas, a fazer escolhas erradas e a sentir coisas ruins pelas pessoas. A gente sente coisas ruins pelas pessoas também, e isso é uma coisa que a gente não tem como apagar da nossa vida, porque isso acontece. Então eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que eu tô completamente errada e que os Dursley são de fato pessoas terríveis e que eles eram realmente cruéis e eles faziam aquilo com o Harry porque eles não gostavam dele e eles queriam mais era que ele se ferrasse mesmo? Ou vocês acham que os Dursley são pessoas mais complexas e que têm coisas boas dentro deles também, que podem até mesmo em determinado momento ter sentido uma certa afeição, um certo apego, um certo carinho pelo Harry, embora eles não soubessem demonstrar isso, ou eles demonstrassem de uma forma meio esquisita.
Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre o tema. Não esquece de conferir os vídeos que já saíram do projeto. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também os links dos outros canais que já produziram conteúdo sobre a Pedra Filosofal. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E me segue aqui nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que eu reclamo muito da vida lá e posto fotos legais, fotos bem bonitinhas. Finita, encantada.